todo mundo tá vendo. Por favor, só dá um ok aí, ok? Hoje, dia da nossa live especial e, de modo geral, quero fazer com o pessoal aí alguns comentários acerca aí do todo, né? Até peço desculpa aí a algumas pessoas que a gente tentou se falar hoje, não foi possível devido aí a, a correria, né, do dia a dia, enfim, toda essa parte aí que toma muito tempo, principalmente a questão de organização da parte aí da banca proprietária, enfim, tudo isso, né, nos toma muito tempo, mas a gente sabe que é bacana o que vai vir acontecendo e principalmente o que está aí para acontecer. Caso alguém tenha, às vezes o pessoal me pergunta aí sobre alguma informação da banca ao longo aí do dia a dia, coisas simples, então se alguém tiver alguma dúvida, deixa aí que eu vou dar uma pincelada, tá? Rapidamente. Enfim, deixa aí pra mim, pessoal, como que foi seu treinamento, seu mercado, como que foi seu treino hoje, para que a gente possa fazer aí um belo de um comparativo. E hoje a gente vai falar sobre os candles que falam, os candles que dizem o que vão acontecer, né? Muitas vezes saibam de uma coisa: jamais crie regra para nome de candle, tá? Jamais. Candle ele é apenas a sinalização gráfica do que está acontecendo no mercado em tempo real, para que a gente possa, antes de mais nada, ter aí a clareza e a análise, né, daquilo que vai estar acontecendo. E muito das vezes, pessoal, a gente negligencia a própria lógica do candle, né? E a gente, logicamente, que toda análise gráfica ela jamais deve ser feita baseada especificamente em candle. Mas como a gente tem aí toda uma preparação de candle, como a gente tem toda uma preparação de operação, foi entregue sim para nós, né? Foi entregue sim para nós. Obrigado. As informações que antecipam as operações. Pensem comigo aqui uma coisa, se vai fazer sentido para vocês. A partir do momento que nós estamos aguardando uma operação, entendendo que a gente vem traçando a análise gráfica, obviamente que a gente precisa de entender o comportamento do mercado até chegar no momento da execução da ordem, seja compra em rompimento, seja compra em agulha ou venda em agulha, compra ou venda, abertura de ordem em geral. Mas até chegar lá, talvez essa é uma das maiores agonias, né, que a maioria da galera tem. E tem um cara que resolveu isso para nós de uma maneira muito simples. Alguém sabe o nome desse camarada que resolveu esse problema? De como que é que o mercado reage, como que é que o mercado funciona, como que é que o mercado nos entrega em tempo real a disputa entre compradores e vendedores. Esse cara tem um nome. Alguém sabe o nome dele ou não? Tá valendo, hein, pessoal? Pergunta de seleção. O nome do cara que nos entregou, sem pesquisar no Google, tá? Por favor. O nome desse cara, pessoal, anota aí. Ué, tem que saber. Como que você opera um mercado que você não sabe o nome do cara? Roma. Escreve aí, pessoal. Roma. Homma. Você nunca mais vai esquecer. Roma Munezita ou Muneshita,
depende do jeito que se fala, né? Roma Muneshita é o pai do Kendall. É um homem que media a compra de arroz para poder saber como que o mercado se originava lá nos períodos longínquos, né? Tem muito conteúdo falando sobre ele lá no Instagram. Quem olhar lá consegue estar vendo isso aí. É o pai do Kendall, tá? Então, passando por uma análise bem clara, eu vejo muitas pessoas que dizem assim: poxa, eu não sei que horas que eu tenho que entrar numa operação. Ou dizem assim: poxa, eu estou entrando numa operação atrasado. Ou dizem: será que vai valer a pena eu entrar agora? E se isso aconteceu com vocês, não se preocupa não, que isso aconteceu comigo demais. 90% dos stops eles são por precipitação ou são por atraso, né? Atraso mesmo de operação, retardamento de operação. A pessoa espera, não, vai confirmar, vai confirmar, vai confirmar, vai confirmar, entra, o mercado reverte. Isso acontece muito. E logicamente que hoje a gente tirou o dia para estar falando muito da lógica comportamental do mercado. Uma coisa que eu quero dizer para vocês é que se vocês perguntarem nome de candle, para mim e nada é a mesma coisa. Jamais vai ter um negócio perguntando. Agora, vamos ser sinceros, pessoal. O cara que inventou nome para esses negócios, o cara era de muito mau gosto, né? Meu Deus, o cara só arrumou nome de tragédia. Bebê abandonado. Olha que nome doido. Isso não faz o menor sentido o cara fazer isso. Chuva, nuvem negra. Olha só. Então assim, meu Deus, o mercado é terrível, sabe? Inventaram lá o mesmo pirulito que você conhece como pirulito, inventaram 4 nomes para ele: enforcado, martelo invertido, e outros aí. Então eu não me preocupo com o nome do candle, mas existe sim, tá? Uma sincronia de mercado aonde a gente entende, né? Enforcado, é isso aí. Eu nem guardo isso e não quero lembrar também, porque o cara que inventou isso estava de mal com a vida. Mas nós precisamos, pessoal, tirar um momento para entender a leitura fria do mercado. O que é a leitura fria? Existe aí todo um aparato, né, de banda de Bollinger, de 5F, de zona neutra, de zona da morte, que são as mesmas regiões. Existem todos aí os quadrantes de figura que a gente utiliza para poder compreender como que existe ali um esgotamento no mercado para que a gente possa abrir uma operação. E tudo isso de maneira quase que imperceptível. A gente vê no mercado acontecer todo momento, só que a gente não lê. Por que a gente não lê? Porque logicamente a gente às vezes fica ali aficionado no desenho da figura. Logicamente que existem aí alguns amigos que até o meio-dia percorrem 850 quilômetros com o mouse de tanta figura que ele desenha e tira, desenha e tira. E na verdade isso é consumindo energia, né? Não tem a necessidade da gente estar fazendo isso. Então nós vamos estar falando sobre isso de uma maneira bem tranquila, de uma forma que vocês não vão esquecer, tenho certeza disso. E isso é importante. Evandro, o dia foi de gain, mas não conseguiu bater a meta do dia. Deixa eu dizer uma coisa para você, que agora eu posso falar seu nome, te parabenizo, porque você chegou aqui sem saber praticamente nada, muito pouco, né? E eu sei
da sua resiliência, paciência também. Mercado de renda variável, nós temos projeção de meta do dia. Não dá para poder contar com a meta do dia. Se você tem uma meta alvo para R$ 200 dia, e se o mercado continuar te oferecendo pontos, e aí o que acontece? Você não pode então extrapolar a meta do dia? É lógico que pode. Então parabéns a si mesmo. O que mais interessa em todo o contexto, pessoal, não é quantos pontos apenas, mas é saber se você olhou no mercado e pensou assim: pô, esse cara não vai me enganar mais. Eu já sei o que eu estou fazendo aqui. Isso é o mais importante, tá? Bacana tudo isso. A princípio vai ser agosto que vão iniciar aí o processo da banca de operação. O meu caminho, veja só, o meu caminho, já fiquem todos sabendo, a minha função é chegar a vocês e colocar na porta, tá? Da porta para frente, aí é corretora, aí é mesa avaliadora, né? E eu estou fazendo isso, logicamente, confiando em todo o trabalho que a gente faz em conjunto. Uma coisa eu quero que vocês tenham certeza: o nível de ansiedade ele não pode tomar conta, tá? Não pode. Eu já sei que existe ansiedade. Deixa eu falar para vocês, deixa acontecer. Não adianta dentro do mercado financeiro você preocupar se daqui 2 horas ele vai estar em alta ou em baixa. Você tem que operar no agora, é no Ikit Nuke, é aqui e agora, é no hoje que funciona. E se a gente previsão de data a partir da segunda quinzena, né, do dia 15, da primeira quinzena, dia 15 de agosto. Mas até lá eu quero agradecer aí a todos que se inscreveram, primeiramente pela oportunidade que é única, né? Na mesa proprietária, pessoal, o pessoal lá é link aberto, é discussão, é a verdadeira bolsa de valores online, tá? Pessoas em tempo real, falando o tempo todo. Não tem dia, pessoal, tá? Não tem dia. Não tem dia. É a partir da segunda quinzena de agosto que vai iniciar todo o processo de teste, de tudo isso. E levem isso como um processo tranquilo. Ficar ansioso por conta de uma coisa que ainda não aconteceu é sofrer 2 vezes. Então a dica que eu dou: mantenha fazendo o seu operacional, mantenha fazendo aí o seu gerenciamento de risco. O meu alerta principal: saiba fazer gerenciamento de risco. Gerenciamento de risco, eu não vou dizer que é uma grande importância, eu vou dizer para vocês, é o mais importante de tudo, é o gerenciamento de risco. Vocês vão operar um dinheiro que não é de vocês, numa banca proprietária que tem uma mesa que, se de repente não tiver bacana, a mesa vai cortar a sua operação. Então, quer fazer um negócio de um jeito que vai ficar bacana, todo mundo feliz? Aprenda a fazer gerenciamento de risco. Lá ninguém vai ensinar isso não. Você vai abrir a máquina, tem que operar e pôr resultado e dinheiro no bolso, ok? Então, decidi falar sobre os candles hoje, justamente para a gente poder aí meio que antecipar, né, toda a nossa leitura gráfica, e para que antes especificamente que aconteça aí toda a movimentação de mercado e que a gente consiga saber o que é que nós vamos estar vendo, como que vai estar acontecendo, a gente possa treinar os olhos para antever a operação, tá? E uma coisa que eu quero que vocês comecem a praticar, e o que eu vou dizer para vocês agora talvez não faça sentido hoje,
Mas por questão didática, né, como a maioria precisa de um pontapé até para poder entender, fazer uma conta de limite, entenda uma coisa: o mercado ele te oferece razões de similaridade, e é através dessas razões de similaridade, que são comportamentos, que lá em 2014 eu entendia que o mercado era puro e simples sentimento, mais nada, tá? Só sentimento. Então entenda uma coisa que é de praxe: se você tem um alvo e esse alvo no meio do caminho, pode acontecer qualquer coisa no meio de um caminho. Se no meio desse caminho simplesmente a perna de operação do seu alvo ela começa a reverter, pessoal, precisa de ter sabedoria nisso. O cara tem que ir lá e cancelar a operação. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque muita gente acredita que quando estipula o alvo é porque o mercado tem que chegar lá pronto e acabou, e não é assim. Você está fazendo uma análise lógica, e em toda análise que você fizer no mercado, acredite, 30% você vai fazer uma análise corretíssima e vai dar errado. 30%, tá? Isso é um padrão que nós temos aí já consolidado. Então, se você fez um alvo, imagina que você nesse alvo descobriu e entendeu que para poder tocar no seu alvo num rompimento de alta, esse mercado foi e fez uma bandeira. Pessoal, dá um ok para mim, por favor, se o áudio está chegando aí para todo mundo. Eu acho que tem gente que não chegou, tá? Então imagina que numa projeção de alta, antes de chegar no seu alvo, você percebe que o mercado, quem tiver com o link cortando, pessoal, pode entrar, sair e entrar de novo, porque eu estou com um programa aqui que está medindo aqui. Aí, ó, alguns estão ótimos, outros estão ruins. Pode sair que eu espero, tá? Se você tem uma projeção de mercado e essa projeção ela vai chegar num alvo e você começa a perceber que antes de chegar no seu alvo começou a formar uma bandeira, poxa vida, a gente já sabe que o tamanho do rompimento da bandeira ela é igual ao tamanho do mastro. Então não faz sentido você morrer no seu alvo. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, pessoal? Escreve aí, sim ou não? Não faz sentido. Se você está vendo que vai dar uma bandeira e essa bandeira ela tem um mastro que corresponde a um alvo, você vai cancelar a sua operação ali, porque você deixa o mercado correr, tá? Ou seja, nós temos que gerenciar o que está no bolso, e o que está no bolso está no gerenciamento do stop loss. No mercado a gente tem que estar preparado para ganhar o máximo e perder o mínimo. Ponto final, tá? Ok, pessoal? Tá aí compartilhada a tela aí de vocês. Todo mundo tá com a tela aí, né? Os candles que falam. Se alguém tiver dificuldade na tela aí, pode estar me chamando. Vamos lá, pessoal. Primeira coisa que a gente precisa de entender: o candle, até deixar aqui para vocês, ó. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. O candle até o fechamento, seja ele fechando em alta ou fechando em baixa, ele não é 100% avaliado. Quem já pegou uma operação que o candle estava em uma tendência, de repente ele inverteu e estopou a sua operação?
Aconteceu comigo e com mais 1 milhão de pessoas, mais ou menos, todo dia. Você começa a operar, o candle começa a pegar o sentido da operação e de repente ele volta e se transforma num candle contrário à leitura de ordem que você fez. Ou seja, a nossa avaliação ela também é feita no candle anterior e não só naquele candle que está abrindo ali no momento, porque o candle anterior ele está aberto, ele abriu e está fechado. Então nesse candle, quando a gente tem esse desenho, de candle e a gente tem ele tanto de alta ou de baixa, independente do tamanho do pavio ou não, essas duas marcações, até que ele inicie, logicamente, que ele tem uma lógica de abertura, e eu vou explicar para vocês aonde é que os candles abrem, que é uma grande dúvida da maioria das pessoas. A partir do momento que ele abre, quando ele fecha, na abertura dos próximos candles, ou até faltar um limite aí, talvez de 80% do fechamento, esse cara que está aqui como um candle de alta, ele pode muito bem inverter a posição e se transformar num candle de baixa, ou o candle que é um candle de baixa, ele pode muito bem no final inverter a posição e se transformar num candle de alta. Isso é um padrão que acontece, tá? Principalmente você vai perceber isso, que quanto mais longo é o seu timeline de operação. O que é o timeline? É o M5, M10, M15, M30, né? Pessoal que opera aí em um dia, que faz aí mercado swing trader, tem muito disso. Ele inverte a posição e ali a gente tem que entender a regra do fechamento do candle anterior. E uma coisa é bem bacana, pessoal, que talvez não fique claro, mas várias vezes a gente perde oportunidade porque a gente não entende que a lógica do mercado é: se esse candle aqui é um candle de alta e embaixo eu tenho abertura, e em cima eu tenho fechamento, o próximo candle ele vai abrir no limite do fechamento do candle anterior. Isso é um padrão, tá? Em deriva acontece muito isso aí, Eusébio, muito mesmo. E principalmente, né, em períodos maiores, mas tem como sair disso e eu vou mostrar para vocês, ok? Nós temos aqui um padrão, e esse padrão de candles ele nos mostra aqui uma série de informações, e essas informações elas são bem válidas para que a gente possa compreender hoje esse material. Não precisa printar, eu vou mandar ele lá no material de vocês, lá no WhatsApp, tá? Que vai grandão, vai bacana, e aí pode usar ele. Esse material aí, ele mostra de maneira muito evidente aquilo que nós precisamos. Tem lá no Instagram também, coloquei lá. Quando a gente passa a entender isso, a nossa angústia até chegar o momento da operação, ele realmente acaba. Mas porque eu estou entendendo a leitura da fração do tempo, né? Que é isso que o candle faz. Então nós temos aqui na parte superior, vocês podem perceber que ele é completamente inverso, né? As operações, onde a gente tem aqui os pirulitos, nós temos de cá outros e temos de cá outros nomes que o mercado chama de Dragonfly, e tem o Spinning Top e tem outros, mas nós vamos falar do que é o candle e o que ele faz, como que ele funciona. Candle grande nessa matéria, igual nós temos aqui, candle grande como esse, pessoal, logicamente que esse cara ele é um cara que nos dá aí muita certeza.
porque quer dizer que o que foi proposto foi entregue. Falando de maneira muito clara, é basicamente isso, né? O que propôs em vendas acabou entregando em vendas, então ficou bem claro. E vocês podem perceber que todo movimento de arranco no mercado, seja ali em alta, onde nós temos lá os 3 soldados, ou seja em baixa, onde nós temos lá os 3 corvos, todos eles são feitos com um completo preenchimento do candle. Perdão, pessoal. Ou seja, não existe rejeição. Os famosos marubozus, né? Alguém sabe, pessoal, a diferença do marubozu para uma vela de ignição? Tem um ponto crucial nisso, e hoje vocês vão entender que isso faz toda a diferença. Marubozu e vela de ignição não é o mesmo cara. Quem tem? Um tem e o outro não tem. Não tem o que? Nome. Sombra. A diferença é a sombra. Tá, pessoal? O marubozu não tem sombra. Então anota isso. Marubozu não tem sombra. A ignição tem sombra. O marubozu não. Geralmente, lendo o mercado de maneira fria, o marubozu ele é o cara que dá uma paulada no mercado sem pedir benção, tá? O cara chega numa operação de venda e vende um lote gigantesco sozinho, e ele cria um marubozu de baixa sozinho, ou ele dá uma pancada no mercado com compra e entra sem depender de ninguém. É por isso que ele é forte. E aí o efeito em cadeia é o seguinte: eu entro, compro uma operação grande, o mercado instantaneamente cresce, compra a segunda etapa, os retardatários compram a terceira etapa. Eu que entrei primeiro, lá no primeiro candle, quando chega lá no 1, 2, 3, aí eu ponho a venda, aí o mercado vem fazer linha de fechamento de preço médio. É assim que ganha dinheiro no mercado, tá? Quando você está operando um lote, ok? Você compra barato e vende mais caro. Compra na baixa e vende na alta. Sempre assim. Nós que somos menores, a gente sempre acompanha o mercado, ok? Essa segunda posição que nós temos aqui, pessoal, de candle, que é já um cara que traz muita dúvida, né, aí para o mercado. Nem todo mundo consegue entender o melhor momento de usar ele. Esse cara ele tem um negócio muito especial, que é o que? É a possibilidade da gente utilizar ele entendendo rejeição. O que é rejeição, pessoal? Rejeição é quando eu estou com esse cara no mercado e de repente eu percebo que o mercado não quer, por exemplo, ou não aceita, por exemplo, uma opção de negociação. E aí rejeita. Quando o mercado rejeita, ele volta. E aí o que esse candle mostra para nós? Ele é o pirulito, tá? Mas o que é que ele mostra para nós? Como ele é um candle de alta e a rejeição foi da venda, quer dizer que ele é um candle mais alto. Quer dizer que ele é um candle de força, praticamente quase como se esse cara fosse um marubozu. Esse cara, se você lembrar do que esse cara faz no gráfico, eu quero te lembrar, esse cara é o cara que te dá o estralo e faz assim, ó. Ei, começou a agulha de compra, entra no mercado. Fez sentido agora para vocês? Quando esse cara aparece, ele é muito forte. Ou seja, nós temos aqui uma barreira onde esses dois primeiros caras aqui são os candles mais fortes do mercado. Então, se você quer operar com segurança, passa a localizar esses dois candles.
agulha significa o esgotamento, mas é o esgotamento da baixa. E aí entra um cara desse aqui, sinalizando o quê? Ó, não vai vender mais, agora só compra. Então ele é o cara que empurra para cima. Esses dois aqui são os primeiros caras de uma relação de força e que nos entrega muito. Da mesma forma que, de modo contrário, nós temos aqui todas as analogias aqui do Marubozu, que ele é o cara que faz a venda sozinho, é um cara que abre, que dá precedente para a venda, né? Se vocês perceberem todas as grandes pancadas do mercado, geralmente acontece um grande candle e aí o que acontece com a turma dos barriga verde? Entra vendendo e aí o mercado vai e volta. Por quê? Porque o cara vendeu caro, na hora que chegou lá embaixo, o mesmo cara que vendeu a 127 mil, agora lá embaixo ele vai recomprar a 126.500. Aí ele volta de novo, ganhou lá 500 pontos na operação. Isso tem que ficar lógico. E da mesma forma, esse cara que está aqui embaixo, ele é o cara que nos dá a força da ignição, que mostra para nós, fala, oi, estourou aí o esgotamento, agora o mercado, eu vou jogar o mercado para baixo. Então não é porque ele é um homem enforcado ou que ele é um martelo invertido, isso aí é coisa de quem não tinha o que fazer, falando a grosso modo. O cara não tinha o que fazer, ficou de mal com a vida desenhando nome. Esse candle é um candle que a análise dele é simples. Ele é um candle que teve uma projeção de crescimento e aí ele foi rejeitado. O que foi rejeitado aqui? A compra. Como nós estamos no mercado de baixa, aí ele começa a cair. Ok? Dessa forma, pessoal, nós temos aí os dois primeiros candles em alta e em baixa como os dois caras mais importantes antes de você tomar uma decisão. Se você tomou uma decisão de mercado fora desses dois candles, você possivelmente pode ter uma surpresa negativa com o mercado, tá? Isso aí sempre vai acontecer isso, beleza? Então quer tomar uma decisão de abertura, de ordem, como que eu vou fazer uma padronização de operação, se a gente pode dizer assim, eu tenho dois modelos, eu tenho esses dois caras, que é um cara Marubozu e é um cara pirulito, pronto, eu tenho que saber só quando existe a rejeição dele e na rejeição eu ter que usar isso a meu favor. Esse candle que nós temos aqui, poucas pessoas entendem ele, mas ele é um candle que mesmo ele tendo uma condição de baixa e uma condição de alta igual, e isso eu quero dizer para vocês, pessoal, de maneira bem tranquila, tá? Isso aqui, ó, que vocês estão vendo aqui, isso aqui que vocês estão vendo aqui, eu vou colocar aqui em amarelo, só para vocês entenderem. Isso aqui é uma questão de alerta, ok? O que é o alerta? Não opere quando esses candles estiverem num processo de determinar se você abre ou não a operação. Resumindo, se você tiver que abrir a operação ou não, esses caras não servem nem um pouquinho de tomada de decisão. E eu vejo que principalmente, se vocês lembrarem ali, quando o mercado ele começa a lateralizar, ele dá esse mesmo padrão de candle, só que com um pouco mais de movimentação. Você viu um lote de 3, 4, 5 candles, eles com os mesmos tamanhos de vela em cima e embaixo, ali está mostrando uma dificuldade do mercado de tomar uma decisão, e aí o mercado vai ficar ali estagnado sem parar. Parece um peão, né, Magno? É bem isso aí. E por último, pessoal, nós temos aqui os que são menos compradores e os menos vendedores. Esses caras aqui é o tipo do candle que é muito fácil você entender.
imagina esse candle que está aqui, ó, esse pirulito aqui, ou esse aqui, lá no ponto mais alto do mercado, mostrando uma agulha. Você tem coragem de entrar numa operação? Esse é o padrão da agulha? Sem rejeição nenhuma? Não entra. Quando esses dois candles estão lá embaixo, né? Quando chega num esgotamento de baixa, você entra numa reversão? Não, eu também não. Agora, prestem atenção no que eu vou dizer. Se você está no final de um esgotamento de baixa, vou desenhar ele para vocês entenderem, ó. Quer ver? Deixa eu pegar esses dois caras aqui, porque agora vocês vão dizer assim: pô, Cavalcante, cara, agora eu entendi. Se você tem uma movimentação baixista e o mercado está caindo, ó, o mercado está caindo e a gente sabe do ciclo de mercado, o mercado está caindo, de repente ali a gente vê, né, uma movimentação de baixa e aí de repente aqui embaixo aparece esse cara assim, ó, ou esse ou esse. O que significa essa posição, pessoal? O mercado está caindo em vermelho e aí aqui embaixo aparece um desses dois caras nessa posição. Sabe o que acontece? Deixa eu dizer para vocês. Vende tudo. Que ele vai dobrar o tamanho dele. Ele vai cair, mas é muito mais. Tá? Não tem força compradora. Ele vai jogar para baixo. Ok? Então isso é a realidade que nós temos aqui agora desse cara. Assim como se a gente pegar aqui, ó, se a gente pegar aqui e tiver uma inversão de candles, vou tirar aqui só para vocês entenderem o tanto que isso é forte. Se você tiver uma movimentação altista e essa projeção altista chegou aqui e você tem isso aqui, o que você faz? Você compra ou você vende? Pode ser em qualquer lugar, pessoal, qualquer lugar do gráfico. Compra. Se o mercado está subindo, ele está dando pirulito para cima, ele está rejeitando venda. Continua comprando. Continua comprando. O mercado está caindo. O mercado está vindo para baixo. O mercado não está conseguindo sustentar. Está vindo para baixo. No meio da posição começou a aparecer esses caras aqui e o mercado está caindo. Não fica com medo, não. Não precisa. Isso quer dizer que ele está o quê? Rejeitando a compra. Isso que é o que vai te dar bom espaço de entendimento no mercado. Ok, pessoal? Até aí tudo bem? Todo mundo entendeu isso aí? Vocês já sabiam que eram assim? Já tinha feito essa leitura? Conta a verdade, sem doer o coração. Sempre para a ponta que está ali o mercado, ali está a rejeição, tá? Então vamos passar aqui pro gráfico para a gente poder passar para o nosso momento aqui. Então esse é o gráfico de hoje, né, do nosso mini índice. O mercado bem lateralizado, mas aí com uma inércia altista. Do 18 para baixo aqui, ó,
Deu para poder pegar, sim, né? E aí aqui eu vou tirar aqui agora para vocês a banda de Bollinger. Eu vou tirar esses camaradas todos aqui para que a gente possa compreender somente a lógica do candle. Então vamos lá, pessoal. Olha uma oportunidade que uma galera hoje que não sabia dessa charada perdeu. Isso é uma charadinha, tá? Olha aqui, ó, em primeira coisa, ó, rejeitou, 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 rejeitou e rejeitou. 6 vezes. Não tinha como esse mercado ir para qualquer outro lugar até esse mercado ir para cima. De repente, quando esse mercado chegou lá em cima, começou a ficar bonito o negócio, ele deu um pullback. Na hora que ele pegou a ignição de impulso para poder ganhar a máxima e chegar no topo da resistência, o que aconteceu? Rejeitou. E aí o mercado joga para baixo, chega aqui, ele faz suporte. O que acontece com o mercado? Rejeitou. E aí o mercado volta para cima. Isso aqui, pessoal, é briga de zeros, tá? Muitos zeros. Chegou aqui, o mercado foi para cima. Aqui nesse meio aqui, ele gerou uma indecisão. Aqui ele ficou com uma outra indecisão. E aí aqui o mercado de novo veio e rejeitou. Poxa, então o mercado vai ser altista. Quando acontece esse candle aqui, ó, que é o nada nada, né? Que é o doji, que a gente fala nada nada, que ele não tem nada, ele é zero. Quando ele está no zero, pessoal, aprenda uma coisa. Olha para vocês verem a lógica disso. Quando ele está no zero, não quer dizer que ele é zero. Quer dizer que o mesmo tanto de dinheiro que foi vendido foi comprado. Ele zerou pelo volume de igualdade de operações. Fez sentido agora isso? Quando você tem o mesmo volume de compras com o volume de vendas, ele achata, ele fica zero, tá? E aí depois, logicamente, a gente vê que quando o mercado ele está em paridade igual, como que é que a gente toma uma decisão de abertura do mercado para que a gente possa saber qual que é a lógica operacional. A lógica operacional é isso aqui, pessoal, ó. Por isso que o mercado tem suporte e resistência. Aonde você tem um maior suporte ou suporte mais fundo ou a maior resistência ou a resistência mais alta, esse cara é o cara que está mandando. Então, se eu tenho aqui uma resistência mais alta, esquece nesse momento qualquer indicador, qualquer tudo. Se eu tenho esse cara como uma resistência mais alta, aqui embaixo eu tenho um segundo cara que não conseguiu passar essa resistência. Eu tenho aqui, ó, um mercado de indecisão. Diz para mim, se eu tenho duas tentativas de rompimento negado e eu tenho um mercado indeciso, qual que é a lógica do mercado? Fala aí, pensa comigo. O mercado vai cair, pô. Simples. O mercado vai detonar, porque eu tive duas rejeição de compra. Então, essa lógica se faz necessário a gente compreender, tá? Faz necessário a gente entender para que a gente possa passar menos agonia no gráfico. Olha aqui que beleza. O mercado fez aqui, ó, um 3 corvo. Quando ele fez um 3 corvo, esse mercado ele já abriu aqui um suporte, alinhou aqui um suporte legalzinho, e aí nos 5 minutos a gente cabe comer a rapadura. Pessoal, alguém já comeu rapadura operando? Sim ou não? Então usam a rapadura para operar, que vocês vão ver o tanto que é bom. Demora até para terminar. É o tempo que você tem que esperar, pô. Mesma coisa. Ah, Cavalcante, eu não tenho paciência. Compra a rapadura, queridão. Isso é baratinho aí.
Rapadura é mais barata do que o loss que a galera toma. Essa é a verdade, né? Então vamos lá. Ô Marcão, eu também não tenho não, cara. Te falar sério, eu ponho isso aí. Depois da live eu te falo, tem que ter processador para fazer essas coisas. Eu também não. Nem posso não. Então, galera, olha só. Quando o mercado rompe ali as duas rejeições principais que nós temos, que foi essa primeira e essa segunda, e aí o mercado vem e entrega para nós uma indecisão. Poxa, se eu tenho dois caras em cima e aí eu tenho uma indecisão, esse mercado ele vai cair e ponto final, né? E aí ele dá aí uma boa pontuação para nós entregue e posteriormente já mostra para nós o que? Suporte. Criou-se uma região de suporte e o que a gente precisa de considerar é que essa mesma região de suporte, pessoal, que ele criou aqui, aprende a olhar no retrovisor. Olha aqui, ó, ele criou aqui essa resistência e aqui ele criou esse suporte, ou seja, é uma região extremamente forte. E aí o que eu preciso de fazer como operador? Eu preciso aguardar uma decisão do mercado. O mercado de repente vai tomar a decisão de fazer o que? Ele vai rejeitar a venda. Rejeitou a venda. Quando esse cara abre no limite do suporte e da resistência, é nesse momento que eu tenho um início de movimentação positiva, sabendo que ali eu posso confiar na operação que ela vai me entregar o que eu quero. Agora vamos à lógica. Eu vou tirar aqui o desenho para a gente pegar em pontos, tá? Voltar a tela aqui, pegar em pontos para a gente poder mostrar aqui, ó. Essa operação aqui, pessoal, faz sentido para vocês? Que nessa operação eu poderia sim pegar uma agulha dessa, desde que ela seja uma agulha pequena, mas eu poderia pegar. Fez sentido para todo mundo? Olha aí o que eu estou dizendo. Olha aí o que eu estou dizendo. Aqui embaixo nós temos uma região forte que cravou de suporte. Esse suporte ele cravou. Deixa eu tirar essa tela aqui, pessoal, que eu acho que não vamos ser felizes com ela aqui não. Essa região de suporte que está aqui, né? Deixa eu só finalizar aqui, pronto. Porque são dois conteúdos, são dois programas para o mesmo conteúdo. Então vamos lá. Essa região de suporte que nós temos aqui, ó, vamos validar novamente. Ele é tão forte que aqui embaixo, aqui atrás, né? Olhando no retrovisor, ele faz uma resistência e aqui ele gera um suporte. Ok. Então eu tenho uma forte região de preço que é o 127, 196, e aqui embaixo, aqui no 60, eu tenho aqui, olha a importância das pequenas coisas. E aqui, pessoal, é operação crua, não tem indicação, não tem nada, é só lógica de candle. Marcou suporte, não conseguiu romper nem a máxima, marcou suporte, esse candle desceu e foi rejeitado. Pessoal, não precisa de pensar. Ó, olha lá, ó. Cavalcante, 188 pontos, mas eu sou teimoso e eu vou deixar porque eu confio na operação. O mercado te dá um calorzinho de 30 pontos, te entrega 336 pontos, te dá um calorzinho de 27 pontos, te busca 574, 581 e chega no final do mercado pegando um rompimento de fora a fora. Nós temos 685 pontos. Agora vamos fazer o que está na entrelinha, que é muito fácil contar pontos. Olha aqui, ó, vamos contar candle para a gente aprender a ler candle. É isso que eu quero que vocês aprendam hoje. Olha aqui, pessoal, ó, rejeição, deu duas rejeição, vai cair. Ah, mas que tanto? Não dá para saber. A base é o suporte.
No caso, se fosse o contrário, seria a resistência. Indefinição. O mercado caiu. Fez o fundo mais baixo, o mercado vai subir. Chegou aqui, ele foi rejeitado. O mercado vai cair. Rejeição. Aqui foi rejeitado. Aqui outra rejeição. E aí o mercado começa, chega aqui em cima, dá um pirulito. Esse pirulito que dá aqui foi aquele que a gente conversou e nós falamos. Quando ele tiver numa base e essa base que está aqui, ele faz o que? Uma linha de resistência, aonde a gente precisa de ter quantos pontos para poder gerar o nosso stop loss. Aí a gente espera esse cara. Quando esse cara alinha o ponto de baixo, novamente ele é rejeitado. Quando esse cara é rejeitado de novo, e aí CRUF, CRUF e CRUF. Ponto. Essa tranquilidade, pessoal, no 1 minuto, esquece. Operar do jeito que eu estou explicando para vocês no 1 minuto é sonhar com um choke correndo atrás da gente com a faca o tempo todo. Não dá, é impossível, porque você precisa ler o candle, o que ele está entregando. Então nós temos aqui algumas coisas muito simples que eu vou utilizar agora nesse finalzinho aqui para vocês entenderem que muita gente se perde naquilo que eu falo. Aqui ponto mais alto, vou dar o zoom aqui, presta bem atenção, pessoal, no candle no 99, tá? Eu vou explicar aí o 99 para vocês entenderem. Esse gráfico é um gráfico de M5, ok? Então o 99 aqui, nesse momento aqui, nós temos a ideia que ele ficou em dúvida. Por quê? Porque na verdade ele não fincou uma agulha. Ele tem o mesmo tamanho, então ele não teve uma agulha. E aí como que a gente sabe que o mercado começa a mudar? Pessoal, quando a gente diz perder a mínima, é quando acontece exatamente isso aqui, O mercado perde a mínima quando esse cara aqui, esse cara é o cara que ele é o referencial e o candle anterior mostra a abertura, que nesse caso foi aqui, ou seja, quando a movimentação passar da linha amarela para baixo, ele perdeu a mínima. Não é a mínima dele, é a mínima da força contrária. Por exemplo, esse 99, ele não é força contrária. O que é força contrária é o 98. Então, para me perder a mínima, eu tenho que perder a mínima mediante a força contrária. Vamos ver como que a gente consegue aqui, Vou pegar um outro exemplo. Porque aí, às vezes, como que funciona o rompimento? Deixa eu utilizar esse modelo aqui, Como que a gente utiliza a questão da lógica? Não, sombra não é consolidação. Sombra, ela só te mostra rejeição, tá? Rejeição. Pessoal, eu só uso sombra só para uma coisa, só para me marcar a agulha, tá? Eu não uso perder mínima. Mínima é dinheiro e ganhar máxima é dinheiro. E dinheiro tá na consolidação, tá? Então veja só, se nós pegarmos esse desenho que está aqui, aonde que fica a graficofobia dos 800 quilômetros, o camarada, ele vem aqui e aí ele faz um triângulo, e aí esse triângulo não dá, aí ele faz N figuras. Movimentação grafista de candle é simples. Se eu tenho esse cara e depois desse cara o mercado começou a terminar, né, a alta começou a cair, então aqui eu tenho a máxima. Aqui é a minha máxima. O mercado caiu, 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 caiu. Aqui eu ganhei a máxima.
ok? Ele passou a resistência, no outro ele não confirmou. Eu posso entrar na operação, pessoal? Sim ou não? Não, né? A segunda operação, ele ganhou a máxima de novo. A segunda, ele confirmou? Não, não entro. A terceira operação, ele rompeu a máxima. A próxima, ele confirmou. Então, como nós já estamos aqui no final do dia, dá uma operação michuruca aí de 124 pontos. Ok? Então, isso significa ganhar e perder a máxima e a mínima. Para a gente poder fazer esse grande exemplo aqui. Ô Marcos, por favor, fala pro Ricardo que ele não pôde vir na live, mas que eu chorei na live, lembrei dele. Pra zoar ele. Põe pressão nele, muita pressão. Falei, não, o Cavalcantes queria chorar, cara, só que você não tava na live. Pô, cara, fazendo falta. Olha aqui, pessoal. Vou falar com ele. Olha aqui bem esse exemplo. O mercado abre ali no 1 minuto. E aí a gente sempre posiciona aqui, né, os 15 minutos iniciais. Os 15 minutos iniciais vão dar aproximadamente com 5 minutos no 3. O 4 eu já estou liberado, ok? Fez sentido para vocês? Então beleza. A partir do candle 4 eu estou liberado para operar. Olha para vocês verem o tanto que isso aqui é mamão com açúcar e mel e canela e um pouquinho de aquele negócio que é o segundo melhor negócio, terceiro alimento do mundo. Como chama aquele negócio, filho? Quinoa. Meu filho sabe, viu, gente? Parabéns pra ele aqui, ó. Quinoa. É isso. Então olha aqui, pessoal, ó. Mercado vem. Antes do período eu não faço nada, tá? Mercado começa a pegar uma projeção de alta, aí eu penso, poxa, bacana, vai fazer o fechamento do gap, né? Mesmo que o gap aqui foi 0, mas tem um espaçozinho aqui de pouquinho ponto. Mercado não consolida, não confirma, eu não entro. Aí o mercado começa a descer, chega aqui, ele me dá esse presente que é o número 9. E aí na hora que eu olho para trás, que eu passo a linha, olha aqui, ó. Aqui tem o paredão. Vocês lembram da instrução lá do paredão? Aqui tem um paredão. E o 9 ele já serve de alavanca para me poder começar a pensar, poxa, é agora. O 10 iniciou a movimentação baixista. Vem o 11 e faz aqui uma agulha pequenininha, mas aqui, ó, para quem não viu isso aqui de manhã, ó, olha aqui, medianice traçada. Com medianice traçada e com a certeza que a gente vai dar certo na vida. Fechamento do gap, abertura, pouca pontuação. Logicamente que eu não ia esperar, tá? Ele abrir a operação e sustentar que essa operação fosse mais alto do que essa linha de resistência, porque é o ponto mais alto que está aí, tá? E aí na hora que ele dá a primeira informação de agulha aqui, pessoal, ó, vou limpar aqui para ficar mais fácil ainda para vocês entenderem, ó, deu agulha, falei, meu Deus, agora vai derreter todo o gelo do mundo. E aí ele começa a movimentação, não confirma. Nessa agulha aqui, ó, nessa agulha, segunda agulha, ele vem, na hora que ele abre o 16, eu pus tanta força no mouse assim que eu falei assim, vai quebrar o mouse, que eu vou apertar agora toda a força do mundo para vender tudo. Ele não confirma de novo. Quando ele não confirma, rapidamente, o que a gente faz, pessoal? Olha no histórico. E o histórico dele deu isso aqui, ó. Ó. Cara, esse cara é resistência. Esse cara é suporte. Esse cara é resistência, é resistência, é resistência. Aí eu puxei uma linha aqui, ó. Puxei a linha. Na hora que esse cara ficou na indecisão,
Vocês conseguem ver que aqui é uma indecisão, pessoal? Caiu a live, você acredita? Alô, câmbio. Dá um ok pra mim, pessoal. Alô, alô. Beleza. Deixa eu só voltar aqui. Ok, pessoal, pode ficar tranquilo, tá? Resumindo, vamos voltar à operação aqui, tá? Só pra gente fazer isso. Pessoal, veja só, durante a operação já aconteceu da internet travar comigo, né? Só que eu vou gerenciando, né? Eu vou aumentando o alvo. E aí, se você não sabe, eu vou te contar. Eu mantenho o alvo na operação central. E aí, na hora que eu subo o alvo, eu levanto o stop loss. Aí eu subo o alvo e levanto o stop loss. Senão não dá para ser feliz, né? E aí quando acontece um negócio desse, eu já fiquei apavorado, do tipo do cara que tentou entrar no celular, tentou entrar no computador do vizinho e pediu socorro para todo mundo e roteou a internet. Pronto, aí eu parei, não faço isso mais, tá? Pra gente finalizar essa etapa aqui, pessoal, só para pegar a linha de conclusão aqui. Quero que vocês entendam aqui o seguinte, ó. Aqui, nessa movimentação que a gente teve, ficou claro aqui a questão da região, que foi a nossa região traçada logo aqui embaixo, onde aqui ele me deu uma região de suporte, de resistência, aqui de suporte, aqui as rejeições, né? E que eu estava falando para vocês que na hora que abriu essa operação, eu quase quebrei o mouse de tanta força que eu pus no dedo para vender, porque eu sabia que o mercado ia detonar, tá? Pessoal, é só o Eusébio que não tá me vendo ô Eusébio, você tem que explicar direito aí, bonitão. Não tô te vendo. Uai, como você não tá me vendo? Agora você tá me vendo, Eusébio. Pronto. Ô, pessoal, a live caiu ali, ó. Só um pouquinho de paciência. Vamos lá, de novo. Que vai dar um trabalho danado para editar esse negócio. Mas vamos lá. É assim, né, pessoal? Para ser bacana tem que ser difícil. Então vamos lá. Mercado de rejeição, de novo, aqui. Ó, rejeição. De novo, rejeição. E aqui, só a gente lembrar que nessa região que ele criou aqui, eu peguei simplesmente e trouxe para trás, entendi. Pessoal, todas as vezes que o mercado bagunçar, se você olhar para trás no gráfico, você vai entender que aqui é uma região de suporte e aqui é uma região de resistência, né? E aqui é a região de suporte que está segurando, ok? Quando o mercado veio e jogou para baixo essa agulha, com a agulha para baixo e uma agulha para cima, isso aqui, agulha para baixo, agulha para cima, exatamente aqui. Deu para disparar a ordem e no disparo da ordem deu para pegar toda a pontuação aí até o final, né, da mesma. E aí, chegando lá no final da mesma, o que que acontece de novo? Ó, rejeição, rejeição e todas as rejeições, 5 rejeições. Começa a dar essas rejeições, pessoal, é simples, é só esperar ganhar a máxima. Qual que é a máxima desse bloco que está aqui, ó? Só para vocês entenderem, como que ganha a máxima disso? É simples, o candle que está aqui, o mais forte, é esse cara aqui, ó, é o 29. Então eu tracei aqui, ó,
eu tracei aqui, aqui é abertura e aqui fechamento e vice-versa. Rejeitou, 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 abriu, fechou no mesmo alinhamento, abriu acima do fechamento do vermelho, que seria o candle anterior, né? Eu posso até na maioria das vezes, pessoal, considerar até o 32 aqui, ó. Eu ganhei a máxima aqui eu já tenho direito de pegar a operação de novo. E se vocês olharem com muito carinho, novamente, ó, o mercado sai, né? Começa o início, depois rejeitado, depois indeciso, depois rejeitado. Chegou aqui embaixo no 60, o mercado é rejeitado de novo. Enfim, pessoal. Enfim, se você perceber de maneira clara o que está acontecendo no mercado, ele está sendo rejeitado e no mercado eu não tenho como falhar a partir do momento que eu sei aonde é que eu tenho os meus pontos de entrada e de saída através das rejeições. Uma coisa muito importante para vocês saberem e para vocês compreenderem, e façam isso a partir de hoje. Eu vou dar uma dica para vocês que isso foi uns anos entendendo isso. Toda vez que você tiver um ponto mais alto e um ponto mais baixo, presta atenção nisso, pessoal, que isso eu posso dizer que eu aprendi sozinho, sofrendo, tá? Isso aí não foi nada fora não, foi só dentro. Toda vez que eu vejo um ponto fora e um ponto baixo, eu gosto de marcar. O Cavalcante, é a medianice? É a Fibonacci? O que é? Não, eu gosto de marcar os 50%. O mercado ele sempre volta para o meio. Então, se eu tenho um rompimento desse tamanho aqui, o mercado vai voltar para o meio, para o meio, para o meio, até ele tomar a decisão de iniciar de novo um outro ciclo. E vocês podem amanhã terem a certeza absoluta. Olha o tamanho dessa medianice que está aqui, ó. Eu tenho coragem de dizer para vocês, amanhã esse mercado ele vai dar um susto aí. Muita gente achando que ele vai buscar a área mais alta de resistência e esse mercado vai dar um boom, né? Buscando aqui a região mais baixa. Então é muito simples, todo mercado busca o meio. Quer parar de sofrer? Quando o mercado começar a fazer toda essa movimentação maluca que a gente não consegue sair dela, é simples. Pega o ponto mais alto e pega o ponto mais baixo. Descobre o eixo do meio. Descobriu o eixo do meio, vai lá, marca ele, tira as figuras e aí, olha o que eu estou dizendo para vocês. O mercado vai ser assim, ó, simples assim. Quer ver? Vou pegar aqui o desenhozinho. Esse cara que está aqui, ó, esse cara é o ponto mais alto e esse é o mais baixo. Esse subiu e atravessou, esse subiu, atravessou, esse subiu, atravessou, esse subiu, atravessou, subiu, ele chegou aqui, foi rejeitado, e aí durante o período da manhã esse cara vai buscar o ponto central de novo. Ele sempre vai sair do eixo e voltar para o ponto central, tá? É um padrão que nós temos aí no mercado, para que a gente possa buscar, sempre compreender. Ficou meio perdido no mercado? Acha o ponto mais alto e mais baixo, passa a linha central, que quando você faz isso, você está descobrindo o ponto zero, que na verdade é a linha da morte, que a gente usa dentro do canal. Ok, pessoal?